Nossos cumprimentos aos internautas que nos acompanham mais uma vez nesse encontro sem giz. Nós temos a honra de ter para conversar conosco o jornalista, sociólogo, montenegrino Rogério dos Santos. Eu estava conversando anteriormente com o Rogério e comentei com ele que hoje é dia 2 de dezembro. Hoje é Dia Internacional da Libertação dos Escravos. Foi criado pela ONU em 2004. É uma data que realmente, por si só, não diz muita coisa. E o nosso papo é justamente a respeito da posição do nosso negro na sociedade, as lutas que eles vêm empreendendo há séculos, como é que eles chegaram no Brasil, como é que está atualmente e por que existe uma diferença tão grande. Dia 13 de maio de 1888 foi abolida a escravidão no Brasil pela princesa Isabel. Também foi uma manobra. Aliás, toda a história do Brasil, ela sofre assim de uma contagem meia diferenciada. Foi uma manobra. Dom Pedro II não queria dar a liberdade aos escravos em função econômica, mas pelo lado humanitário ele queria. Então ele deixou tudo isso com a filha e a filha libertou os escravos. Não mudou muito, né? A liberdade não trouxe nenhuma modificação, eles não estavam nem preparados para aquilo. Aí que surgiu a primeira favela no Brasil, a favela da Providência. Mas nós temos uma outra data que agora é conhecida como Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Nesse dia, em 1695, aconteceu a morte de Zumbi dos Palmares. E uma morte, uma história bem trágica. Eu gosto muito de ler essas histórias. E Zumbi foi traído. Ele foi traído por um dos seus melhores guerreiros, Antônio Soares. Ele foi atraído por uma cilada e foi assassinado. E foi tratado de uma forma que se equiparou a Tiradentes, um herói. Porque lhe amputaram a mão direita, castraram, tiraram um olho de Zumbi e ainda cortaram a cabeça dele e expuseram na maior cidade, na maior vila da época, no Recife. E anos depois, nós temos então essa grande diferença. 13 de maio passa batido. 20 de novembro, uma data muito comemorada, uma data muito sensibilizada. Eu falo sensibilizada porque é de dentro para fora, não é? A pessoa tem que sentir que nós somos iguais, que nós não temos diferença nenhuma. Até eu dizia para os meus alunos que, pelo contrário, o negro tem pigmentação na pele e os brancos têm que se bronzear. Então, por que o 13 de maio não tem tão grande importância e o 20 de novembro tem? Primeira pergunta que te faço. Eu saúdo o professor Elita, saúdo a todos os telespectadores, internautas, enfim. É que 13 de maio é a mesma coisa do que a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que é a lei do ventre livre, primeiro saiu do sexagenário, que era escravos acima de 60 anos tinham a liberdade. Mas era muito raro o escravo que durava até 60 anos e os que duravam não conseguiam sair da fazenda porque não tinham onde ir. Não sabia o que fazer com a liberdade? Não tinham onde ir. Eles não tinham onde ir. E a lei do ventre livre também, as crianças a partir de tal data nasciam livres. Mas se elas dependiam dos pais que eram escravos, então eles mantinham na questão. E depois da questão de 13 de maio aconteceu o seguinte, que os negros foram libertos, mas eles não receberam nem alguma coisa. Eles não podiam ter propriedade, não podiam estudar, ainda eram considerados ser inferior, tinham que andar de cabeça baixada quando passasse o branco. Então o que eles formavam? Eles iam para guetos, aonde que ninguém podia. Então lugares
de fazer assim. Então fala-se da favela da Providência, mas sempre foi guetos, assim. Favela é até por causa de uma planta, né? Exatamente. Que nasce nas encostas dos morros, né? E tinha muito. Então ficou a questão da favela. Mas, né, essa questão, principalmente da questão de educação, de não poder trabalhar oficialmente, né? Porque não podia ter uma renda per capita, podia exercer trabalho por troca de alimentação, mas não tinha moradia, fez essa grande defasagem de tempo, porque isso durou mais ou menos em torno de 60 anos, deu 57 anos que começou a ter algumas questões. E até na introdução da professora Elita, que ela comentou da questão de Dom Pedro e da Princesa Isabel, é que foi fechado o comércio com o Brasil. Porque todos os outros países já tinham libertos os escravos e o Brasil foi o último. Foi o último. Antes do Brasil foi Cuba. Exato. 1886 foi Cuba. E o primeiro país que libertou, por incrível que pareça, foi a Dinamarca. Então tem todas essas questões assim de ter uma pressão e de não fazer. Daí, a partir disso, houve a questão de branquear o país, né? Então, a grande população, que veio em torno de 7 milhões de escravos para o Brasil, né, que é muita coisa, eles tinham que ir fazer, tendo uma população. Então, começou a tentar fazer algumas políticas, né, que impedisse os negros a ascensão, né? E, então, o fato econômico e o fato de educação, né, reflete muito bem hoje, que os piores índices continuam na mão dos negros no Brasil. Alfabetização, piores índices aos negros, social, econômico, né, de questão de moradia, de infraestrutura. Então, por isso que é muito complicado dessa questão. Então, até puxando a Zumbi dos Palmares, Zumbi é uma pessoa que muitas pessoas confundem dele ser escravo. Zumbi nunca foi escravo. Zumbi, ele foi pai holandês com uma negra escrava e largaram ele para os jesuítas cuidarem. Então, exatamente. Teve uma alfabetização totalmente diferenciada, falava francês, e foi a alfabetização, o letramento que fez a diferença, que tornou o líder. Ele tinha uma visão diferente. Ele tinha uma visão totalmente. Ele aprendeu toda a questão da educação, depois ele foi para Gangazumba, né? O Gangazumba, que era o líder, um grande guerreiro, que ensinou as táticas de guerrilha para ele. Ele foi traído porque ele saiu do recinto, né? Porque na Serra da Barriga, se visitar hoje, né, o Parque Zumbi dos Palmares, lá dá para verificar bem. Não tem até hoje, não tem como chegar. O acesso é difícil. O acesso aonde que ficava Palmares, né? Porque eram mais outros, né? Era uma área bem grande do quilombo dos Palmares. Então ele tinha tática. A partir de que ele foi traído, ele saiu do recinto e foi morto, né? Ele foi atrás de um acordo, né, que seria muito bom, que deixar eles livres, fazer um país. Com certeza, e criar uma comunidade exatamente. Liberta. Então, a consciência, o dia, é justamente em homenagem a esse líder que se destacou, que tinha um visionário, porque nós vamos pensar, 1695. Quanto tempo antes os escravos já poderiam ter sido libertos? Porque o Brasil foi em 1888 e foi pro forma uma necessidade econômica, não no sentido humanitário, não no sentido de ver no outro, por ter outra cor, a igualdade. Não, era necessidade econômica. A Inglaterra estava em plena expansão industrial, revolução industrial. Agora ele precisava de mercado consumidor e o escravo não tinha poder aquisitivo. E foi tudo isso, além de econômico, até da questão que acabou aquela questão de pegar, colonizar países, pegar todas as riquezas dos países e levar para a Europa. Tinha acabado. Ela estava produzindo. Exatamente. Ela tinha que começar a produzir, tinha que achar um mercado consumidor para gerar exatamente. E quem tivesse poder aquisitivo. Exatamente. O escravo não tinha. Não tinha. E gerava só algumas coisas, né? Já estava pensando na questão da industrialização, né? Já pensava de fazer, não industrialização propriamente dita, mas fazer um formato econômico diferente do que tinha. Um modelo econômico mudando. Exatamente.
No próximo bloco, nós vamos falar especificamente sobre racismo, uma palavra forte. Já voltamos.